Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo de Descobertas hoje. A gente vai mergulhar em um tema que é ao mesmo tempo intrigante, assustador e até um pouco cômico. Sabe aquela frase voltar dos mortos? Pois é, para algumas pessoas isso não é só uma expressão, é a mais pura realidade. Estamos falando de casos reais e virais de indivíduos que foram declarados mortos, mas que de alguma forma deram um jeito de voltar à vida. Ficou curioso? Então fique até o final do vídeo para descobrir tudo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então vamos começar? Nosso primeiro caso é de arrepiar. O protagonista é Horitash Kumar, da Índia. Em 2015, Horitash, que sofria de epilepsia, teve um ataque. A família, sem saber o que fazer, o levou ao médico, que após uma análise rápida, o declarou morto. Sim, é isso mesmo, sem autópsia, sem mais verificações. Acreditando na palavra do médico, a família começou os preparativos para a cremação, um ritual comum na cultura indiana. Imaginem a cena. Horitash estava lá, deitado, envolto em um lençol, sendo levado para o crematório. Tudo pronto para o rito final. Mas no último segundo, quando já estavam colocando o corpo na pilha de madeira, algo inacreditável aconteceu. Horitash, para o terror e espanto de todos, abriu os olhos e começou a respirar. Ele estava vivo. O que parecia um milagre, na verdade era um caso clássico de catalepsia, uma condição em que os sinais vitais ficam tão lentos que são quase imperceptíveis. Isso expõe uma falha gravíssima na medicina, mas também a pressa cultural em certas cerimônias. A família, claro, ficou em choque, mas aliviada. Para Horitash foi um renascimento literal. Que sorte ele ter acordado antes que fosse tarde demais, não é? E você, já ouviu falar de algo assim? Deixa nos comentários. Agora vamos viajar para a África do Sul em 1993 para conhecer a história de Sipho William. Ele sofreu um acidente grave e entrou em coma profundo. Os médicos novamente o declararam morto. A família foi informada e o corpo de Sipho foi levado para o necrotério. E não para por aí. Ele passou 2 dias inteiros no necrotério, naquelas gavetas geladas. 2 dias! Pensem no cenário. Um funcionário do necrotério, fazendo sua ronda diária, ouve um barulho vindo de uma das gavetas. Intrigado, ele se aproxima, abre a gaveta e... Sipho William, o morto, abre os olhos. O que vocês fariam nessa situação? O funcionário, apavorado, saiu correndo e gritando que havia um fantasma no necrotério. Dá para imaginar o susto? A notícia se espalhou e ele e seus colegas fugiram dali, convencidos de que tinham presenciado algo sobrenatural. Quando a esposa de Sipho soube, ela não sabia se ria ou chorava. Disse que, para ela, era um presságio de morte, um sinal de que algo ruim ainda viria. O medo do sobrenatural é algo muito forte, né? Mas Sipho estava vivo e bem. Essa história nos mostra como o nosso lado mais primitivo reage ao inexplicável. E você? Teria coragem de voltar ao trabalho depois de um susto desses? Nosso terceiro caso é igualmente bizarro e nos faz questionar a qualidade dos cuidados em alguns lugares. É a história de uma idosa que morava em um asilo. Em um dia, digamos, azarado, os funcionários do asilo a declararam morta. Colocaram-na, sem muita cerimônia, em um saco mortuário. É de arrepiar só de pensar. Enquanto um dos funcionários levava o saco para fora, ele percebeu algo estranho. O saco estava se movendo. Imaginem a cena e o frio na espinha desse funcionário. Ele parou, observou, e para seu completo choque, ela acordou viva, dentro do saco. Ela não só estava viva, como voltou para o asilo como se nada tivesse acontecido. Esse caso expõe uma negligência médica assustadora e a falta de verificação adequada antes de se declarar o óbito de alguém. Por sorte, teve um final feliz, mas nos faz pensar nos riscos de uma precipitação hospitalar ou em asilos. Parece até roteiro de filme de terror, mas é a pura realidade. Vamos voltar ao nosso querido Brasil para o quarto caso, que é hilário e emblemático das falhas humanas e da comunicação precária. Aconteceu na Bahia, em 2012, e ficou conhecido como o velório errado do Gil. Um homem havia sido encontrado morto, e por alguma confusão foi identificado como Gil. A família e os amigos organizaram um velório, com tudo o que se tem direito, para o suposto Gil. Parentes e amigos estavam lá chorando, prestando suas últimas homenagens, quando de repente o verdadeiro Gil aparece no próprio velório. Isso mesmo, ele entra pela porta, vivo, andando e aparentemente bem. Vocês conseguem imaginar o choque, a confusão? Em seguida, o riso geral que tomou conta do velório. A semelhança física com o morto e a mesma profissão foram os fatores que levaram ao erro. O morto era Gil também, mas não aquele Gil... A situação que começou trágica virou uma comédia de erros. É um ótimo exemplo de como falhas humanas e a ausência de uma checagem mais apurada podem gerar situações constrangedoras e até engraçadas,
se a gente parar pra pensar. Já presenciaram alguma gafe assim? Compartilhem com a gente. E para encerrar nossa lista de mortos que voltaram, temos um caso que, embora não tenha comprovação absoluta, viralizou na internet e é muito curioso. A história da mulher de Camarões. Em 2020, ela sofreu uma convulsão e foi declarada morta. Como de costume, a família organizou o velório e durante a cerimônia, algo surreal aconteceu. Enquanto estavam todos de luto, a mulher morta se levantou e começou a chorar. Imaginem o pânico. Os parentes, é claro, entraram em desespero, alguns correndo, outros gritando, convencidos de que estavam diante de um zumbi. Aquela imagem de filme de terror, sabe? Mas a realidade era bem mais simples. Ela estava viva, e tudo o que pediu ao acordar foi um copo d'água. Apesar de ser um caso sem comprovação oficial, ele exemplifica como lendas virais podem surgir a partir de situações chocantes e inexplicáveis, e como nossa mente adora uma boa história, especialmente se ela tiver um toque de mistério e sobrenatural. Será que ela só precisava de uma soneca e de um gole d'água? O que vocês acham? É verdade ou lenda urbana? Qual desses casos mais chocou vocês? Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!